Josué capítulo 3, versículo 5. Somente esse verso é uma orientação, uma ordem, de fato, que Josué expede na direção do povo. O texto diz o seguinte: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O texto diz assim, vou ler outra vez, você acompanhe comigo, por favor. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém. Louvado seja o Senhor por sua inspirada e tão bendita, preciosa palavra. Você pode se assentar. Meus irmãos e irmãs, nesses domingos todos dos meses de janeiro e fevereiro, nós já fizemos e vamos prosseguir refletindo sobre esse tema que aparece aí nesses banners, que tem a ver com a nossa expectativa, mais do que a expectativa, a nossa busca como igreja, como povo de Deus, por uma experiência muito mais profunda, por uma graça que dos céus sobre nós se derrame de maneira muito mais intensa, de modo que a igreja seja de fato essa expressão de um corpo vivo, de vidas que se integrem nas chamas do Espírito de Deus, tocando fogo em todos nós, por assim dizer. Esse texto aqui é um texto especialmente importante quando se trata de refletir sobre essas questões, porque o livro de Josué inteiro dá conta da conquista, da posse da terra prometida. Promessa que Deus havia feito séculos antes a Abraão, de fazer dele uma grande nação e de dar a ele a propriedade daquelas terras, coisa que Abraão não provou, não experimentou, não realizou, por assim dizer. Séculos depois, passados 400 anos de escravidão no Egito, sob a liderança de Moisés, o povo sai, escapa, é livre daquele jugo terrível, tremendo, dramático, e depois de 40 anos em círculos no deserto, agora finalmente chega a hora do assentamento do povo de Deus na terra da promessa. E esse texto acaba sendo um paralelo diretíssimo com aquilo que tem que ser a minha experiência e a sua experiência de conquistas, de apropriação das promessas de Deus para a nossa vida, ainda que de uma maneira parcial, não completa, porque o completo aludia aos céus, à obra de Jesus, ao que haveria de vir depois, mas de maneira efetiva e por uma primeira vez, o povo, na descrição de Josué, do livro de Josué, sob a liderança de Josué, homem de Deus. Aliás, Josué significa Javé é o Senhor Deus é a vitória. Sob a liderança de Josué, então, o povo toma posse da terra de Canaã. O paralelo é direto porque esse texto em particular, essa ordem de Josué, faz referência a uma combinação poderosíssima de dois elementos. Operação soberana, profunda, inaudita de Deus, mediante maravilhas. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, a posse da terra aconteceria pela via da operação de milagres de Deus com o seu povo. E que maravilhas foram essas? Muitas, você pode ler o livro de Josué, mas as maravilhas tinham a ver e tiveram a ver com a transposição, a passagem por meio daquilo que lhes parecia intransponível, o Rio Jordão. Isso se parece demais com a minha vida e com a sua vida, porque há diante de você, diante de mim, agora mesmo,
me separando das promessas de Deus, elementos, rios que me parecem absolutamente intransponíveis. E as maravilhas de Deus a que Josué fez referência tinham a ver também com a vitória sobre o invencível, a começar pelas fortalezas de Jericó. E outra vez, nesse sentido, essa senda, essa jornada histórica do povo de Deus, de assentamento do povo do Senhor na terra prometida, parece-se em tudo com a minha experiência e com a sua experiência, com as nossas jornadas diante da vida e com Jesus, porque eu tenho absoluta certeza que agora mesmo você se vê às voltas com inimigos que lhe parecem invencíveis. Da mesma forma, as maravilhas, a intervenção, a operação inaudita de Deus, para fazer o povo, enfim, tomar posse da terra da promessa, tinha a ver com a visão daquilo que era para o povo invisível. Você veja no capítulo 5, finalzinho do capítulo 5 do texto de Josué, uma experiência gloriosa, em que Josué vê o próprio Senhor, como Eliseu, homem de Deus, pôde ver, como o moço de Eliseu, possivelmente Geazi, viu diante da oração de Eliseu a seu favor. Ele não conseguia enxergar o invisível. Maravilhas que Deus opera e precisa operar na minha vida e na sua vida, tem a ver com me permitir enxergar o que nessa hora me parece absolutamente invisível. Por exemplo, você olha para as condições à sua volta, sua família, seus filhos, seu trabalho, sua saúde, e contempla um quadro que se distancie muito daquilo que sejam para você, para nós, as promessas de Deus, a idealização de uma vida de conquistas e de vitória, mais parece a morte do que a vida. E então as maravilhas de Deus inserem-se exatamente nessa hora, para fazer você enxergar o invisível. O que Hebreus, de maneira tão bela, tão brilhante, tão extraordinária, descreve que pela fé Abraão recuperou o seu filho, o filho da promessa, Isaque. Ele o tomou, por assim dizer, na sua mente, de volta da morte, enxergou o ressurreto de maneira especial, espetacular, gloriosa. Hoje, você também está às voltas com situações visíveis que, por assim dizer, escondem o invisível da promessa de Deus, que você, mediante a operação inaudita das maravilhas de Deus, precisa passar a enxergar. Isso é, aliás, viver pela fé, é enxergar o invisível. O texto que nós acabamos de ler faz então referência a maravilhas que Deus estava por operar. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E ao mesmo tempo, Josué chama o povo para uma ação que dependia dele. Povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aqui está, portanto, uma combinação poderosíssima e infalível do avivamento, da graça de Deus sendo vertida para as nossas vidas, para os nossos corações, para a nossa vida pessoal, para a vida da nossa igreja, das nossas casas, de maneira super generosa e abundante. Maravilhas de Deus, operação soberana, atos inauditos do Deus Todo-Poderoso, diante do rio intransponível, diante do quadro que me parece invisível, diante dos inimigos invencíveis, Deus fará maravilhas. Isso é da conta do Todo-Poderoso. De outro lado, diz Josué: preparem-se, santifiquem-se, porque amanhã
certamente o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Combinam-se aqui então a ação soberana de Deus e a minha prontidão para viver, para experimentar, para sorver até a última gota o cálice da graça e das maravilhas que Deus tem preparado para cada um de nós que integramos o seu povo. O que é que se pode dizer então dessas duas ordens? Eu quero nomear aqui 3 coisas, novamente de maneira bem presbiteriana, para você registrar no seu coraçãozinho, e nós vamos em seguida orar, porque o que mais nos interessa nesses dias tão urgentes, nesses tempos tão difíceis e trabalhosos, é que as maravilhas de Deus aconteçam, acometam de maneira abundante a nossa vida, o nosso coração, a sua vida, a vida da nossa querida Igreja Betânia. Santificação era uma ordem que tinha toda a lógica, que fazia todo sentido. Aquele povo estava entrando numa terra que tinha costumes completamente diferentes daqueles promulgados pela lei de Deus. Então Josué lhes diz: vocês vão entrar na terra mediante operações gloriosas, inauditas, espetaculares, milagres que Deus vai operar, mas guardem-se, não se permitindo contaminar com os costumes, os deuses, os amores, as paixões desta terra que vocês passam a possuir. Vocês vão entrar na terra, consumir do seu fruto, comer do fruto, do melhor do fruto dessa terra. Essa terra será vossa, mas santifiquem-se, integrem-se à terra, pisem a terra, consumam o fruto da terra, mas não se deixem absorver pelos amores típicos da idolatria vigente nessa terra. Vocês têm que marchar tomando posse, sem se deixarem possuir pela idolatria desta terra. Isso era santificação. Da mesma forma, eu, como servo de Jesus, você, nós, como igreja de Cristo, estamos sendo chamados a viver, a possuir uma terra, a avançar com o reino de Deus nessa terra, tomando os nacos do inferno para o reino de Deus, sem nos deixarmos possuir pelos deuses, pelos amores, pelas paixões, pela impureza típica dessa terra a que vamos possuir. Dessas duas ordens, guardei aqui para o meu coração e quero dividir com vocês aqui, apenas anunciar uma primeira conclusão óbvia. Essa jornada, que é a minha, que é a sua, não a jornada de 40 anos no deserto. Eu não quero viver, espiritualmente falando, aquela jornada. Quero viver como servo de Jesus, nós como igreja de Cristo, a experiência de Josué, possuindo a terra, sendo assentado na terra a que Deus me chamou. Essa é a experiência para a minha vida agora. Essa jornada só se cumpre de maneira vitoriosa com a operação das maravilhas de Deus. Isso é óbvio. Já lhes disse, você tem diante de si um rio intransponível. Você e eu, nós temos diante de nós inimigos absolutamente invencíveis, fortalezas, muralhas inexpugnáveis, que só vão cair se Deus, de maneira milagrosa, intervier, com maravilhas, alguma coisa que extrapole muito os meus recursos e os seus recursos. Maravilhas de Deus fazem a vitória e o sucesso desta minha jornada evangélica e cristã. Não existe outra forma de andar por essa senda, de caminhar por esse percurso cristão, a não ser sob a égide,
sob o patrocínio da operação soberana, milagrosa, inaudita, toda poderosa do soberano Senhor, o Deus das maravilhas. Deus precisa operar maravilhas, caso contrário, minha jornada não será um sucesso. Essa jornada só se cumpre sob os auspícios das operações maravilhosas de Deus. Vocês sabem que nosso país, entre tantas dificuldades agora, vive uma crise hídrica enorme. E nessa semana, o ministro de Minas e Energia, empossado recentemente, Eduardo Braga, disse que a nossa situação é tão grave que só Deus para resolver. Nós estamos agora nas mãos de Deus, como se nós tivéssemos estado sempre. Então, disse ele, a gente depende de Deus. E com muita ironia, vários jornalistas e outros escritores andaram comentando esse assunto. Um deles, ácido até não poder mais, nem jornalista é, Tony Bellotto, cantor, compositor, escreveu hoje na sua coluna no Globo o seguinte, ele disse o seguinte: à vista dessa declaração, e outros têm dito insistentemente que Deus é brasileiro, disse o Tony Bellotto, se assim é, dependemos de Deus e Deus é brasileiro, é de se considerar a possibilidade de estarmos todos condenados ao inferno. Você e eu passamos por muitas crises hídricas, por assim dizer, do ponto de vista das questões que têm a ver com a agenda da sua vida, seu coração, sua vida espiritual. Todos dependemos de uma intervenção milagrosa de Deus, para fazer a diferença, para fazer a revolução. Um dos filmes candidatos ao Oscar de melhor filme, e aqui não vai nenhum comercial, não ganha direitos, mas vale a pena você ver esse filme. É o filme que conta a história de um físico, vivo ainda hoje, aos 72 anos de idade, o Stephen Hawking, uma mente absolutamente genial, super brilhante, e que lá na altura dos seus estudos em Cambridge, fazendo já o seu doutorado, viu-se às voltas com uma doença degenerativa devastadora, e o médico lhe deu 2 anos de vida, não vou contar o resto do filme, porque vale a pena você ver, mas deu 2 anos para ele, um diagnóstico fulminante, e disse para ele o seguinte: olha, o cérebro vai ficar intacto, só que você não vai ter como comunicar essa prodigalidade da sua mente, por conta da falência absoluta dos músculos do seu organismo, do seu corpo físico. E uma jovem estudante ali de Cambridge, apaixonada por ele, resolveu bancar o casamento. E o pai do Stephen Hawking chamou a menina, a moça, e falou para ela o seguinte: olha, não vai ser uma luta, vai ser uma pesada derrota, para desestimular aquela apaixonada namorada daquele empreendimento. Você veja o filme para ver no que deu a história. O fato é que o físico vive até hoje. Há muitas situações nas nossas vidas, talvez sem o drama de uma condição tão extravagantemente difícil quanto a de Stephen Hawking. Mas certamente, você para vencer, eu para andar com Jesus, para conquistarmos nacos cada vez maiores, espaços cada vez mais generosos da terra prometida, numa antecipação daquilo que nos será por direito, enfim, na eternidade, de maneira absoluta e completa e total. Você e eu não podemos prescindir das intervenções milagrosas de Deus na nossa vida. Operações milagrosas, maravilhas, tem que fazer parte rotineira do nosso dia a dia. E um corolário dessa afirmação,
como segunda ideia que eu quero trazer para vocês aqui, decorrência direta de compreender, de entender, de nos submetermos ao soberano Senhor, de quem procedem as operações maravilhosas, é que eu posso manter, aliás, devo manter no meu coração elevadas expectativas quanto às maravilhas por vir. Vou dizer de novo, você como crente em Jesus, neste processo de conquista gradual da terra prometida, precisa manter no seu coração, compreendendo que a jornada só pode ser perseguida sob os auspícios das operações maravilhosas de Deus na sua vida. Você precisa manter no seu coração uma elevada expectativa, nada incrédula, nada pessimista, quanto que está por vir. Vejam o que é que Josué diz para aquele povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nem condicionou a operação das maravilhosas obras de Deus na vida daquele povo à santificação. Ele diz: amanhã, por certo, com absoluta segurança, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Significa dizer para você e para mim, para nós, igreja do Senhor, que podemos, que devemos, que é fundamental manter no nosso coração uma agressiva confiança, por assim dizer, no fato de que Deus está vindo com operações maravilhosas para alcançar minha vida. Interessante, não é casual a menção ao tempo. Amanhã o Senhor fará. Pastor Osmar, pregando aqui duas ou três semanas atrás, lembrou que da nossa impaciência frequentemente resultam desvios de caminho de percurso. A gente se impacienta e peca, e se distancia do Senhor, e tenta fazer da vida um monte de atalhos que contrariam a vontade e a palavra de Deus para a nossa vida. Então, diz Josué: aguardem, sejam pacientes, é certo que o Senhor fará maravilhas, no seu tempo devido, quem sabe agora mesmo, daqui a alguns poucos minutos, quem sabe amanhã, quem sabe no mês que vem, mas você precisa dia a dia, hora a hora, nutrir o seu coração com a expectativa solene, febril, obsessiva, por assim dizer, quanto ao fato de que Deus virá na sua direção em seu socorro com operações maravilhosas. Já decorei desde muito tempo. Sugiro que, se você não souber de qual é esse verso, você o decore também. 2 versos, aliás, finalzinho do verso 1 do capítulo 43 de Isaías, e verso 2. Mas agora sim diz o Senhor: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías prossegue dizendo: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que promessa maravilhosa! Essa é a nota dominante da nossa experiência com Deus. Maravilhas são a contracarga do Espírito Santo. A operação poderosa de Deus são um enfrentamento divino ao rio intransponível. A muralha indefectível, invencível. Ao quadro que eu gostaria tanto de enxergar, mas que me parece absolutamente invisível nessa hora. Maravilhas têm seu lugar e fazem sentido em cenários de alta dificuldade. Eu posso manter, eu devo manter no meu coração altas expectativas
quanto ao fato de que o Senhor vem com maravilhas, que não dependem do pagamento por elas. Esse pagamento poderia ser a sua santificação, não. Vejam que Josué não condicionou a operação das maravilhas à santificação do povo. Esses dias assisti um trecho de uma mensagem do pastor Ed René, e ele fez referência a um outro pastor brasileiro, nem disse o nome, talvez por elegância ele não mencionou o nome, mas o que corre por aí aos montes, você sabe, desculpa mencionar, mas era alguém que na televisão dizia para os seus telespectadores: em 6 meses você vai receber o escopo, o conteúdo das promessas de Deus para a sua vida, mediante uma oferta de R$900. Você sabe que isso tem acontecido aos montes por aí. Aliás, nessa coluna do Globo de hoje, o Tony Bellotto, do nada, tinha nada a ver com o texto dele, cita exatamente uma situação semelhante, em que alguém recebeu uma graça e provou na televisão a graça recebida mediante uma radiografia, alguma coisa assim, mas que veio em decorrência da sua fidelidade na oferta para aquela determinada comunidade. Isso não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. Eu posso, entretanto, manter as minhas expectativas muito elevadas quanto às operações maravilhosas de Deus na direção da minha vida, da vida da minha casa, da minha igreja, por conta da fidelidade da palavra do Deus que me prometeu posse desta terra em Jesus. O Senhor havia prometido a Israel a posse dessa terra, e ele haveria de ser fiel à sua própria promessa e palavra. Agora, meus queridos irmãos, o que é que, afinal de contas, essa terceira ideia que jaz nesse texto, tão bonito, tão especial, tem a ver com a minha vida? A operação de Deus, as maravilhas a caminho, minhas expectativas muito elevadas, mas Josué diz ao povo: santificai-vos. Não condicionou a experiência de operação de maravilhas à santificação do povo, mas lhes disse, sem rodeios: santifiquem-se, purifiquem-se, para que vocês experimentem, como já disse, sorvam até a última gota da graça e das bênçãos que o Senhor, por certo, haverá de operar amanhã. Eu já estou encerrando meu comentário daqui, mas só quero dizer para vocês o seguinte, que possivelmente seja o caso da gente falar muito mais sobre santificação aqui na nossa igreja. Talvez um tema menos popular, porque falar de santificação é também lembrar da miséria do pecado, que se contrapõe à santificação, e nem sempre essa é uma conversa, nesses tempos de politicamente correto, muito palatável. Talvez a conversa sobre santificação não seja tão popular hoje, e a gente a aborde com reserva, cheios de dedos, porque ela tangencia o que tem sido a fronteira triste do legalismo, da hipocrisia, do farisaísmo. Quem sabe a preocupação da gente não se tornar uma comunidade de gente fundamentalista religioso, no pior sentido do termo. Mas a verdade é que as Escrituras indicam do fato de que a meta da minha vida em Jesus é parecer-me cada vez mais com Cristo, é ser cada dia mais semelhante ao meu Senhor, é abrir espaço, por assim dizer, no que depender de mim, para que o Espírito Santo forje mais e mais a cada dia
as virtudes, as qualidades morais de Cristo em mim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Esse é o processo maravilhoso da santificação. Santificação, vida santa, não significa impecabilidade, significa crescimento contínuo. Provérbios capítulo 4, versículo 18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O escritor da carta aos Hebreus declara, para não deixar a menor dúvida, que o ambiente da santificação é o ambiente favorável para você experimentar, provar, viver das maravilhas de Deus na sua vida. Quem não se santificasse naquele grupo do povo de Deus, de certo modo, ou sem o de certo modo, se excluiria das operações maravilhosas de Deus, que viriam por certo, santificando-se ou não, mas a prova, o proveito, o usufruto, o gosto, o gozo da graça e da vida, seria daqueles que se empenhassem santificando-se, purificando-se, reafirmando os seus compromissos de aliança com Deus no meio daquela terra. E toda a história do livro de Josué é assim: a posse da terra, a conquista da terra, a partilha da terra, o povo ratificando os seus compromissos de aliança com Deus. O escritor aos Hebreus diz assim, Hebreus capítulo 12: segui a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito para dizer, e eu vou interromper mesmo, prometo a vocês, não vou mais falar muito mais, porque quero que a gente tenha aqui um tempo de oração, mas esse é um assunto vasto e super importante na nossa vida, muito importante. Trata do interior do nosso coração e da nossa vida. Você, pensando em santificação, tem que se lembrar da ordem de Jesus: limpem o interior, para que o exterior também apareça limpo. Quando falamos de santificação, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas do meio de vós. A gente tem que pedir que o Espírito Santo nos ajude a fugirmos para longe de um grupo que trabalhe a favor e em favor de salvar as aparências, porque isso nada tem a ver com santificação. Deus me livre de ser um pastor assim. Pensando em santificação, nós temos que pensar em que santificação é um processo que dilui dia a dia no meu coração esse juiz impenitente que mora no meu coração, juiz da consciência dos outros e da vida dos outros. E a santificação me torna cada dia, como a gente já ouviu desse púlpito por outro pastor, mais desconfiado da minha própria capacidade de ser santo. Desconfie mais de você mesmo e seja muito mais tolerante com os outros. Mateus capítulo 7, Jesus tratou exatamente disso. Tire a trave do seu olho para você enxergar o cisco no olho do seu irmão. Tratar de santificação: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É lembrar que a santificação tem uma expressão social imensa. As relações sociais mudam, adoçam-se, se azeitam, quanto mais se vive conforme as qualidades de Jesus, o nosso Mestre e Senhor. Então, frequentemente temos fugido da conversa sobre santificação, porque, quem sabe,
no nosso inconsciente coletivo, a gente pensa em alguém santo, que se empenha em se santificar, como alguém insuportavelmente recluso, feio, carrancudo, mal-humorado, juiz dos outros, legalista, reprimido, nada livre para viver a bendita experiência de parecer-se cada dia mais com o seu Senhor, o seu Salvador. Termômetro de vida santa tem a ver também com as expressões das nossas vidas uns com os outros. Como você vive em casa, como você vive com seus empregados, como você vive com seus pares no seu trabalho, como você vive na igreja. A santidade se expressa socialmente, porque o batimento cardíaco da santidade é o amor. Santidade, santificação significa guerra contra o pecado. Guerra contra o pecado. Hebreus capítulo 12 de novo. O escritor diz: e na vossa luta contra o pecado ainda não tens resistido até a morte ao sangue, fazendo referência a Jesus. Pedro, na sua primeira carta, capítulos 1 e 2, trata do mesmo assunto para dizer: fujam das paixões que fazem guerra contra a alma. Santificação tem a ver com uma guerra que eu preciso empreender em nome de Jesus, sob o poder do Espírito Santo, ao pecado em todas as suas matizes, cores, colorações. Por que é que eu quero dizer isso? Porque nossa visão de santidade frequentemente é uma visão que elege determinados deslizes dos quais a gente quer se afastar e que fazem o nosso julgamento do comportamento dos outros. E ao mesmo tempo fazemos vista grossa a alguns outros que não nos parecem tão perniciosos e tão graves, que não excluem alguém do céu, que não mandam para o inferno, por assim dizer. Santidade tem a ver com abolir da sua vida a mornidão espiritual, porque escrevendo a carta ao Apocalipse, em uma das igrejas, o Espírito Santo diz: porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A usura se qualifica como pecaminosa tanto quanto os mais grotescos pecados sexuais. Aliás, muito se deveria dizer sobre isso. Lassidão moral, devassidão moral de todo jeito, assolando a cabeça, o coração dos jovens e dos mais adultos também. Possivelmente como nunca se viu. Quem sabe lá em Roma, no Império Romano, nos gregos, a Canaã, para a qual avançamos conquistando o reino de Deus, e esta terra, hoje, é uma Canaã que estabelece o corpo, como se fosse, me desculpe o termo, uma espécie de parque de diversões sexuais, de todo tipo, de todo jeito. E o povo de Deus, e os jovens de Deus, e os velhos de Deus, e os casados de Deus, têm que ter uma vida distinta do horror desta Canaã. Mas da mesma forma, não se pode tolerar crente cujo coração idolatre determinados ídolos que são caríssimos nesses nossos tempos, nessa Canaã na qual a gente vive. O dinheiro, por exemplo, e tantas outras coisas mais. A citação é do pastor John Stott, num livro que a gente estudou na nossa escola dominical bem recentemente, Discípulo Radical, sobre a descoloração do nosso evangelho, a falta de santidade. Ele citou 2 muçulmanos. Um deles disse o seguinte: se vocês cristãos vivessem como Cristo, a Índia estaria a seus pés amanhã. E citou um outro pastor, ex-muçulmano,
que disse o seguinte: se todos os cristãos fossem cristãos, hoje não haveria mais islamismo na terra. Reverendo Iskandar Jadid, citado pelo pastor John Stott no livro Discípulo Radical. Meu querido irmão e irmã, gostaria muito de orar com vocês, como igreja, colocando meu coração diante de Deus, na compreensão de que o Senhor tem maravilhas a caminho. Você certamente já provou destas maravilhas, mas existe muito mais, uma terra a ser conquistada. E vejam só, Josué pôs o povo, assentou o povo na terra da promessa, a promessa mais ampla, nos seus contornos espirituais mais completos, haverá de acontecer na eternidade, mas há muito espaço a ser conquistado aqui e agora, e parece que a gente vive uma vida espiritual naquela imagem tosca, grotesca, mal acabada, de um animal, cujo dono coloca uma vareta amarrada no seu pescoço, com um alimento, uma cenoura, ou seja o que for, ali servir de estímulo para que ele avance, como se fosse a promessa, que não chega nunca, que não se come nunca, mas funciona como um estímulo virtual de alguma coisa, que um dia será de direito para ele, mas que ele nunca come. Suspeito que a gente esteja vivendo muito da virtualidade da experiência da terra prometida, e há muito mais a conquistar e a viver. Se você desejar orar comigo agora, nesse sentido, por favor, venha até aqui, nós vamos encerrar esse momento de culto, de adoração ao Senhor. Pode vir, por favor. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O Senhor vai fazer, está fazendo maravilhas. Eu quero estar pronto, me colocar no ambiente mais favorável para eu viver essas maravilhas na minha vida pessoal, na vida da minha igreja, da nossa igreja. Quem, Senhor, habitará no teu trono, que vive com integridade, pratica a justiça? Salmo 15. Ó Deus querido, estamos diante de Ti, da Tua palavra, de tempos de tanta luta, deuses espúrios à nossa volta, a encharcar a vida, a mente, o coração, de tantos que se chamam pelo Teu nome, o combate, o conflito nas nossas almas, descrito na Tua palavra, uma lei que opera a morte, em conflito permanente com a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que tem que prevalecer no nosso coração. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor, por seu Espírito mesmo, com fogo do teu Espírito, santifique as nossas vidas, as nossas relações pessoais e interpessoais, que frequentemente são tão tensas, tão duras, tão agressivas, tão cheias de perversas ironias que fazem mal e não bem, os nossos comentários uns sobre os outros, a maneira com que lidamos com o dinheiro, a forma como deixamos de receber entre nós, gente que vive às voltas com o pecado, da mesma forma como eu vivo, como todos vivemos, mas nós somos tão segregacionistas nos nossos julgamentos. Oh Deus, perdoa-nos por tudo isso. Dá-nos uma nova graça, Senhor. Tu sabes que do teu povo aqui, há tantos, todos nós, tendo que atravessar rios supercaudalosos que ameaçam tragar nossa vida. Ó Deus, tem misericórdia e vem com poder e opera maravilhas nas nossas vidas. Essas operações inauditas que só o Senhor pode fazer para passarmos a pé enxuto
pelo meio deste Jordão. Os muros, que esses pedidos que foram registrados aqui representam barreiras intransponíveis, muros grossos, pesados, muito bem fundados. Ó Deus, toca a trombeta do teu poder e derruba estas muralhas diante do teu povo, para que o teu povo viva a vida livre, santa, cheia da graça e da alegria do Senhor, que é a nossa força. Senhor, temos vivido muito mais daquilo que os nossos olhos físicos podem ver, o que nem sempre é bom, via de regra não é bom, do que o invisível da operação majestosa do Senhor, ao pé de Jericó com espada desembainhada. Ó Deus, ajuda-nos a ver o invisível da tua palavra, do aceno das tuas promessas firmes na direção da nossa vida. Faze coisa nova, Senhor, nós te rogamos. Santifica o teu povo, que haja entre nós uma geração de jovens puros, santos, de homens e mulheres mais maduros, que amem-se uns aos outros, e que amem o Senhor mais do que qualquer paixão que lhes possa cometer a vida, a mente e o coração. Ó Pai querido, ajuda-nos assim, para que o teu nome entre nós seja em todas as coisas exaltado. Ora, o Deus da paz vos santifique em tudo. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai eterno e todo-poderoso, e as incomparáveis consolações e virtudes do Espírito Santo nos acompanha todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Amém.